Você sabia que a inflamação é uma resposta natural do nosso corpo às lesões, infecções e atua como um mecanismo de defesa? Pois é. Mas quando essa inflamação se torna crônica, ela pode acabar desencadeando uma série de problemas de saúde. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe o médico especialista em longevidade, Dr. Paulo Roberto Lima. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Obrigado, Abi. É um prazer. Doutor, esses dias eu fiquei lá olhando a rede social, falei assim, doutor, ele tem umas explicações maravilhosas e achei bonito o seu exemplo, falar um pouco, né, dos seus 20 anos atrás e contar um pouquinho para as pessoas. Porque a gente tem falado tanto de inflamação que virou uma palavra da moda, mas eu não sei se todo mundo sabe identificar o que é uma inflamação. Esse post que eu fiz, na verdade, né, há 20 e poucos anos atrás, eu tinha uma desordem no intestino e essa desordem, a gente fazia exames, eu ia aos médicos, fazia exames e os médicos falavam que os exames estavam dentro de uma faixa de referência, né, normal. Mas com isso eu sentia, né, náuseas, vômitos, eu tinha evacuações, hora com sangue, eu tinha evacuações, hora que ficava muito constipado, hora com diarreia, tinha insônia, mal-estar, eu tinha ansiedade. Até que teve um médico uma vez que falou comigo que eu tinha depressão. E nada batia, né? E fazia os exames estavam naquelas tais faixas de referência normais. E eu me sentindo muito mal. E trabalho com isso hoje para tirar esse estigma, né, de exames laboratoriais, né, ditos normais, e porque a gente culpa, tem que ver, né, e da essa gente, culpa. porque você fala, não é possível, eu estou sentindo algo e não está dando nada no exame, né? Aí eu resolvi fazer esse post, foi um post que viralizou, muito legal, contando um pouco da minha trajetória, o que eu fiz e como eu estou hoje, né? Eu tinha uma desordem no intestino, que era a base dessa doença, e que eu tinha que excluir algumas coisas, tomar outras atitudes, né? Modificar o meu estilo de vida e eu cheguei a pesar 93, 94 quilos naquela época, comendo o que me mandavam comer. Ó, você tem que comer isso, tem que comer aquilo, tem que beber isso, tem que beber aquilo, e eu fazia tudo certinho. E eu só piorava. E quando eu ia ver os valores de referência dos exames, mas tá tudo normal. Mas eu falava, poxa, doutor, mas eu me sinto mal. Não, mas está dentro de uma faixa. É isso que a gente vai discutir aqui hoje. Boa. Então, como saber como o nosso corpo está inflamado, doutor? Existem exames? Existe, né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que os exames laboratoriais, essa faixa de referência, né, é uma estatística, né? Então, se 96%, né, tem um livro específico disso, se 96% desses pacientes, né, dessas quantidades imensas de pacientes, estiverem, né, dentro de um valor que ele considera, né, um percentil menor e um percentil maior, eles consideram isso como saúde. Só que se a gente for transportar isso, Abi, para vitaminas e minerais, a gente coloca, será que um paciente que tem uma vitamina no valor mínimo e um que tem uma vitamina no valor máximo, será que eles estão iguais? Será que esse paciente que tem hormônios, né, no quartil inferior e ele está dentro de hospital, entubado, será que é o mesmo de um paciente que tem esse mesmo quartil inferior também, só que não está no hospital entubado? Então a gente tem que ter essa sensibilidade de analisar o paciente e não o exame. Então, quando a gente está de frente com um paciente, seja ele pediátrico, seja ele adulto ou da melhor idade, a gente tem que ver o que aquele paciente precisa naquele momento. Como que ele se sente? Como que é o sono? Como que é o intestino? Quais são as desordens? Porque hoje as agressões são muitas, tanto alimentares, quanto de estresse, quanto de poluição, quanto de agrotóxico. Então a gente tem que entender que o mundo ele mudou muito, mas o nosso DNA não mudou. Não mudou. Então a gente vai sofrendo com o ambiente. Então tem pessoas que chegam para mim, como eu fui também, doentes há 25, 30 anos. Só que acontece que se curvam a tomar remédio. Então é remédio antidepressivo, é remédio para dormir, é ansiolítico. E isso vai modificando tudo. E eu não sou contra remédio, né? Eu sempre falo isso com meus pacientes. Eu sou médico. Se a gente tiver que receitar remédio para tirar de uma crise, para tratar uma doença, tem que receitar. Mas não é para todo mundo. E nem como está sendo feito hoje. Então a gente consegue ter a sensibilidade, né? Eu separei 10 exames para a gente poder entender o seguinte. Esses exames, eles têm faixas de referências saudáveis.
Legal. que a gente vai conversar agora. Então a gente consegue ter, assim, olha, uma proteína C reativa ultrassensível que a gente vai ver agora, né? Eu convido você de casa a anotar tudo direitinho, a gente vai deixar aqui. Boa, e a gente já deixa no Stories. Pode deixar, Anton, a tabelinha no Stories? O pessoal de casa, Aí. eles olham, você já dá o print. Aí Boa. olha, então é só para você poder entender, né, que se tiver fora desse valor, você não está doente, pelo amor de Deus, não é isso. Mas alguma coisa vai ter que ser feita no seu estilo de vida. Um alerta. Um alerta. Ou está dormindo mal, ou está se exercitando errado, ou está se exercitando errado não, ou se exercitando mal, ou ingerindo muita bebida alcoólica, ou ingerindo pouca proteína, muito açúcar. Então é isso que a gente vai conversar agora. Você vai ter um parâmetro bem fidedigno de 10 exames laboratoriais fáceis de fazer. Dá para fazer com um plano de saúde acessível, Legal, né? doutor. E a gente vai conseguir estratificar saúde. Boa, então o senhor pode começar, doutor. Se tiver Olha lá, ruim para ler, você pode falar. A gente consegue ver, eu separei 10 exames, olha lá, proteína C reativa ultrassensível, ela tem que estar menor do que 0,11. A homocisteína é um marcador que a gente vê e que quando ela está alterada, maior do que 7, 8, geralmente tem problema na vitamina B12, B6 e B9. Na sua forma metilada que a gente chama, que é a metilcobalamina, piridoxal 5-fosfato e o metilfolato. Então, geralmente, a homocisteína mais alta tem que prestar atenção. É um marcador de complicações neurológicas, isso pode ser um marcador de doenças cardiovasculares, né? É um indicador de doença cardíaca. Então, a gente pega lá o triglicerídeo e divide o triglicerídeo pelo HDL. Olha lá, ele tem que estar menor do que 2. Todo mundo fica com muito medo do colesterol. Sim. Colesterol. O problema não é o colesterol, é se esse colesterol está oxidado. Se o colesterol estiver oxidado, é ruim. Então a gente pega e faz essa continha, triglicerídeo vezes HDL. Depois a gente pega esse mesmo triglicerídeo e coloca lá, ele tem que estar menor do que 100. Olha lá. O ácido úrico é um outro marcador também, muito importante. E o ácido úrico mostra pra gente quando ele está muito alto, né? As mitocôndrias, que são as nossas usinas de força, elas podem estar sofrendo nesse momento. Então, o paciente tem que ter cuidado com a tireoide, tem que ver se não está comendo muito açúcar, se não está muito sedentário, se não está abusando do horário de dormir, indo dormindo 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã, tá? A gente pega 2 enzimas do fígado também, que é o TGO e TGP. O interessante é estar menor do que 20. Então, o TGO e TGP são as enzimas do fígado e que nos ajudam, nos protegem, detoxificando o nosso corpo. Aí a gente pega o LDL, colesterol, e divide pelo HDL, colesterol. Só para vocês... O paciente sempre pergunta assim, qual que é o bom e qual que é o ruim? Todos os dois, eles são bons, né? Eles nos protegem. Só que, claro, que o LDL oxida muito mais rápido, mais fácil, com o estilo de vida, né? Então, quando a gente divide o LDL pelo HDL, tem que estar menor do que 2,5. Então, se tiver maior do que 2,5, eu já dou uma orientação para vocês. Revejam a quantidade de carboidrato refinado que comem. Ai, legal. Isso é muito legal, porque essa relação fica muito ruim por conta disso. E o triglicerídeo também. As pessoas acham, mas será que eu estou comendo muita carne? Não, não. É farinha branca em excesso, é açúcar em excesso, é refrigerante em excesso que faz isso. E a gente tem lá LPA, que é a lipoproteína A. Essa lipoproteína A, ela é bem legal. Ela tem que estar menor do que 30 no exame. E ela tem que ficar dentro do vaso. Quando ela extravasa do vaso, é porque o paciente realmente está num período inflamatório. É o que você falou no começo ali. A inflamação não é essa que corta, sai sangue e causa pus. É uma inflamação sistêmica dentro do corpo que ela vai depositando nos órgãos, vai depositando no cérebro. Então vai inflamando várias partes do corpo, né? E a gente não quer um cérebro inflamado. Por quê? Piora, né, ou potencializa causas de Alzheimer, né, deposita proteína tal e proteína beta-amiloide nas células do cérebro, né, que são os neurônios. Então a gente quer sempre esse tipo de proteína baixa no corpo. Agora, a hemoglobina glicada, ela tem que estar menor do que 5,3. A hemoglobina glicada é aquela que todas as vezes que come-se doce ou comidas com alto índice glicêmico, a gente fala que deu um pico, picou. Então, picou, glicou. É como se fosse uma maçã do amor caramelizada. A gente consegue perceber se o paciente está exagerando no açúcar. E, por último, a insulina. Essa eu quero que vocês tenham um carinho muito especial em avaliar. Por que eu deixei por último? Porque a insulina, ela tira da corrente sanguínea a glicose. E as pessoas sempre ficam
interessadas na glicose. Ah, minha glicose está menor do que 99, minha glicose está menor do que 80. Não olhem para a glicose, olhem para a insulina. A insulina, e eu não coloquei ali o índice ROMA, o ROMA-IR, ele dosa o receptor insulínico. Então, quando você estiver olhando o seu exame, você vai ver assim, ó, insulina, e logo embaixo dele vai estar escrito assim, ROMA, com H, IR. O IR é resistência insulínica, ou resistência do receptor periférico de insulina. Então, quando a insulina está maior do que 6, 7, 8, você vai vendo que essa resistência do receptor vai aumentando. Então, vai acumulando açúcar. Só que a glicose no sangue ainda está tudo bem, porque está fazendo a faxina ainda. Só que vai estimulando vias inflamatórias essa insulina. Então, não espere a insulina chegar lá com 20, agora está diabético, para começar a tomar remédio. E não espere também a sua glicose chegar em 130, 140, porque, na verdade, a insulina e o índice ROMA aumentam bem antes. Então, é um marcador para você ter uma grande possibilidade de não se tornar diabético. Doutor, quando a gente fala em diabetes, né, esses dias eu estava vendo que nos Estados Unidos, por exemplo, eles chamam o Alzheimer de diabetes tipo 3. Exato. Quando a gente está com o corpo inflamado, né, desse jeito, a gente está predisposto a ter um Alzheimer, como o senhor falou, ou até mesmo, sei lá, tumores, Sim. coloretais, Sim. tudo isso, né? Eu gosto desse programa demais, né? Vocês são sensacionais. Olha, a quantidade de câncer coloretal em pacientes menor do que 50 anos está crescendo doutor. muito. Mas por quê? Estilo de vida. Então, quantidade muito agressiva de açúcares, né, refinados, monoglutamato monossódico, realçadores de sabores, essa quantidade de química que está dentro dos alimentos, né, agrotóxico, água, poluente. Então, o nosso corpo não está aguentando. Então, quando a gente fala assim, ó, tenha uma vida saudável. O que é uma vida saudável? Acordar cedo, fazer um exercício físico e comer comida, né? Porque quanto mais industrializado tem, pior. Eu fiz uma outra postagem colocando fotos da década de 70 e 80 das praias do Rio de Janeiro e agora. A gente quase não consegue ver mais pessoas com silhuetas sem estar com obesidade. E a obesidade hoje é, sim, uma doença que potencializa cânceres, potencializa, sim, junto com a resistência periférica do receptor de insulina, com a insulina alta, né? Deposição de proteína beta-amiloide, proteína tal no cérebro, que é o diabetes tipo 3. Então, a gente está vendo isso tudo acontecer, a gente está informando, a gente quer que as pessoas não adoeçam, mas a indústria vem e ela... Porque para ela não é interessante, doutor. Não é. Uma pessoa saudável não gera voto de cabresto, né? Não gera você ter uma discussão onde você vai entender o contraponto e vai falar, não, eu não quero isso. E é isso que a gente quer, as pessoas cada vez mais saudáveis, né? Com certeza. Tem perguntinha, doutor? Vamos lá. Legal. Temos perguntinha para o doutor, vamos ver aqui. O doutor é muito bom, viu? André Maria Trindade, Goiás. Ó, vamos lá. Boa tarde, doutor. É possível solicitar esses exames sem pedido médico? Os laboratórios aceitam? Obrigado, André, pela pergunta, viu? André já está tirando print, já está querendo fazer. Se quer saber, eu já vou fazer tudo isso aí, doutor. Andréia Trindade, olha só, alguns laboratórios aceitam sim, tá? Alguns laboratórios aceitam. Você pode ir lá, você paga, eu queria fazer isso, tá? É praxe acontecer isso? Não. Agora, também eu não sei, vou ser sincero, se isso é legal. Não sei, tá? Mas eu tenho pacientes que chegam, que solicitam exames e levam pra gente lá. Então, não sei se isso é legal, mas eu acredito que não tenha tanto problema. Mas, André, eu vejo um grande problema, além desse, né? Quem vai interpretar? Exato. Hoje eu estou ajudando vocês aqui com 10 exames, mas e vocês vão encontrar coisas boas no exame de vocês e coisas ruins. Aí, isso eu não posso fazer aqui. Aí eu infrinjo uma ética médica. Eu não consigo tratá-los, né, à distância, a não ser que seja uma vídeo, né, uma consulta médica, que aí tem todo o organograma dentro de uma plataforma credenciada pelo meu Conselho Federal de Medicina. Caso contrário, não. Então, eu vejo um problema em solicitar isso. Então, sempre converse com o seu médico, converse com o médico do postinho, sabe? Fala, poxa, doutor, eu vi isso aqui, sabe? Analisei, eu queria saber, eu tenho direito, né? Acho que vale uma boa conversa, Exato, né? até para você saber o que é e como melhorar. Exato. Porque o que o doutor fala aqui, essa semana mesmo eu tenho uma amiga médica e a gente estava falando exatamente disso. A prevenção
é diferente dos exames preventivos. É muito diferente, né, doutor? Muito diferente. E o que você está falando para a gente agora é isso. Vamos prevenir. Doentes, todos iremos ficar alguma hora ou outra. Tudo bem. Mas se eu souber o que eu já sou predisposto, se eu puder prevenir, isso é incrível, doutor. É incrível. E quando a gente transporta isso para a nossa vida, né, para a nossa religião, né, São José Maria Escrivá fala para a gente assim, ó, que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, né, fazes o que deves, né, e esteja no que fazes. Então, se a gente está no que faz e tem que fazer aquilo muito bem feito, como que eu vou errar? Então, eu não posso errar com o meu paciente, eu também não quero que meu paciente erre com ele próprio. Né? Falar assim, vem aqui que a gente vai fazer uma campanha da mamografia por ano. E as mulheres continuam usando anticoncepcional. Já sabe que anticoncepcional é um causador de câncer de mama. Pô, já está nas pesquisas, já está nos jornais. Então, a gente sabe que as coisas acontecem, entendeu? Então, por que vai insistir nos erros? Sabe? Aí tem pessoas que falam, não, mas eu quero usar. Aí não tem problema, tudo bem. Né? É adulto, a gente conversa. Mas, sabe, a gente tem que estar naquilo que a gente tem que fazer para melhorar sempre a saúde do outro. Com certeza. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre. E eu acho que esse trabalho que você faz é incrível. Essa medicina preventiva, ela deveria ser adotada por todo mundo, né? Para a gente saber as causas dos nossos problemas. E é muito mais amplo do que a gente imagina e muito mais amplo do que os exames e Muito referências, mais. né, doutor? É, muito mais, muito mais. Você de casa aproveita para seguir o doutor na internet, porque ele acaba falando tudo para você. Põe dica lá, coloca coisas da vida dele e inspira a gente a ser melhor, viu, doutor? Legal, que bom. Passa as suas redes sociais, doutor, para todo o Brasil. É doutor Dr. Paulo Roberto Lima. Isso, é o meu Instagram. E lá a gente fala o dia a dia, né? Eu coloco lá exatamente o que eu faço no meu dia. As pessoas às vezes perguntam para mim assim, você come isso mesmo? Eu falo, como? Como? Eu como, eu não preciso comer extravagâncias. E muito legal que sexta-feira passada a gente foi comer pizza lá em casa. Mas você come pizza? Eu falei, como? Que bom, doutor. Como? Né? Mas eu tenho as pizzas que eu posso, porque como eu falei com vocês no começo, eu tenho uma desordem intestinal, uma doença intestinal, que me priva de muitas coisas. Mas hoje, graças a Deus, né, muito bem estabelecido, muito bem organizado, então eu só tenho que tomar alguns cuidados. Mas de uma forma geral dá pra gente fazer sim, né? Não é uma pizza ou um copo de café com leite que me perguntaram essa semana, café com leite inflama? Eu falei, não é um copo de café com leite que vai te fazer mal. Exato. Né? É todo o exagero, sim. É isso que eu discuto sempre e converso nas minhas redes. Maravilhoso, né? Obrigado.